Eu quero que você olhe para o mundo ao seu redor. O que você vê? Eu vejo uma colônia de formigas em pânico, tentando construir monumentos de areia antes que a maré suba. Se você tá aqui nesse vídeo, é porque você sente que algo tá errado com o teu cérebro, ou com sua vida no geral. Você sente que falta uma peça, que o motor ele tá batendo, que a sua motivação secou. Você tá buscando um conserto. Mas aqui tá a primeira verdade. A ideia de que você precisa ser consertado é a maior ferramenta de controle que a sociedade já inventou. Não tem como falar de True Detective e não lembrar dessa música. Mas o ponto é que Rush Cole disse que a consciência humana é um erro trágico. A gente se tornou senciente demais. A natureza ela criou um aspecto da natureza separada de si mesmo. Nós somos seres que, por lei biológica, não deveriam existir. Nós somos coisas que acreditam que são alguém. E esse alguém que você acha que é, essa identidade que você tenta otimizar com café, é apenas um delírio químico projetado para que você continue caminhando até o túmulo sem reclamar do cheiro do lixo. Hoje a gente vai dissecar a biologia do seu fracasso e a filosofia do seu vazio. Se você espera uns 5 dicas para ser feliz, fecha o vídeo. O que eu tenho aqui é um bisturi. A gente vai cortar aquela farsa até chegar no osso. E não me leva a mal, eu não quero que a vida fique mais difícil, não é isso. Eu quero te dar uma resposta para aquelas perguntas que a gente acha que não é nada, que são totalmente superficiais, mas que tem um motivo por trás. E é isso que eu quero te mostrar. Schopenhauer, o pai do pessimismo metafísico, escreveu que a vida oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio. Ele chamou a força fundamental do universo de vontade de viver. Só que não se engane, essa vontade não é algo bom. É um impulso cego, irracional e insaciável. Cientificamente, nós chamamos isso de sistema dopaminérgico de recompensa. E provavelmente você já escutou a palavra dopamina. Você acha que quer aquele carro, aquela mulher, aquele corpo ou aquele sucesso, mas você não quer o objeto, você quer o alívio da tensão de não ter. Todo mundo já escutou essa frase, né? Pelo amor de Deus. A ânsia de ter e o tédio de possuir. Só que no momento que você conquista, a dopamina ela despenca. O cérebro ele entra em adaptação hedônica. O prazer ele desaparece e você é jogado de volta pro tédio. E cara, olhando dessa forma é um design cruel. Seu cérebro ele foi moldado pela seleção natural não para te fazer feliz, mas para te manter ansioso o suficiente para buscar o próximo recurso. A biologia ela não se importa com sua paz, ela quer que você procrie e sobreviva. Se para isso você precisa sentir um lixo 90% do tempo, ela vai te fazer sentir um lixo. E quando você tenta consertar seu cérebro buscando mais conquistas, você tá apenas lubrificando as engrenagens da tua própria escravidão. Você é um burro correndo atrás de uma cenoura que tá presa na sua própria testa. Basicamente. E o Rust, ele entendeu isso. Ele sabia que o tempo é um círculo plano. Tudo que você fez ou fará, você fará de novo e de novo. O nosso cérebro, ele é basicamente um hardware gigante. Ele tem uma região chamada córtex pré-frontal, que eu acredito que você já tenha escutado. Mas é ali que você fabrica a mentira de que você tá no comando. Mas a neurociência moderna, elas fizeram vários experimentos, mostra que as suas decisões são tomadas milissegundos antes de você ter a consciência delas. O eu é apenas um porta-voz que recebe a ordem do porão e vai até a imprensa dizer: sim, eu decidi fazer isso. Então se você se identificou com esse cabra aí, é porque você parou de acreditar no próprio porta-voz. Ele vê o processo, ele vê a carne processando dados, ele vive no que a filosofia chama de niilismo existencial, mas com uma base biológica sólida. Sabe aquela sensação de despersonalização? Agora saiu. De olhar no espelho e não reconhecer o rosto, isso não é necessariamente uma doença. Pode ser o momento em que sua consciência está tentando quebrar o vínculo com a narrativa falsa. As pessoas dizem, você precisa se concentrar. E eu vou te dizer, você precisa se perder. A busca pelo eu é o que causa a sua depressão. Quanto mais você foca na sua história, nos seus traumas, nas suas dores, mais você fortalece as sinapses do seu sofrimento. O cérebro é plástico, sim, mas ele é preguiçoso. Ele prefere uma dor familiar do que uma incerteza nova. Por isso você volta para os mesmos erros. Não é falta de força de vontade, é que a sua vontade é apenas um reflexo condicionado. Agora pensa no Rust sentado naquela sala, com aquela latinha de cerveja, olhando para os detetives. Ele não tá ali para provar que ele é inteligente. Ele tá ali porque não tem mais nada a perder. Ele já viu o abismo.
E o abismo não é o fim do mundo. O abismo é apenas a verdade sem filtro. Você assiste a gameplay, consome entretenimento barato e foge do silêncio porque o silêncio é o lugar onde a farsa desmorona. No silêncio, você percebe que todos os seus objetivos foram implantados em você. Seus desejos são comerciais de TV de 20 anos atrás. Sua moralidade é medo social. Seus medos são apenas fantasmas biológicos. Então o conserto que você tanto quer, ele não vem de adicionar algo novo. Ele vem de subtrair tudo o que é falso. É como a escultura de Michelangelo. O Davi, ele já estava na pedra. Ele só tirou o que não era o Davi. Mas no seu caso, o que sobra não é um herói. O que sobra é um observador lúcido em um universo indiferente. E isso, meu amigo, é a única liberdade real. Então se você tá até aqui no vídeo é porque você quer alguma resposta. E eu posso te entregar alguma coisa. Primeiro, aceita a derrota. Aceita que seu cérebro é um simulador de realidade defeituoso. Para de tentar consertar a simulação e começa a observar o código. Segundo, mata a esperança. A esperança é a coleira que te mantém na esteira. Quando você perde a esperança de que um dia vai dar tudo certo, um dia vai ter um sentido, você ganha o presente. E quando você tá no presente, você percebe que tá no presente. E é tão gostoso, é uma sensação assim que, cara, você sente que tá vivendo de fato, sabe? Parece, caramba, desbloqueei, sabe? Mas não é tão fácil ficar longe da sua mente. Não é algo simples, que vai de um dia pra noite. Não é isso, é um processo. Mas aproveita esse processo, vive ele e tenta de verdade. Terceiro, entenda que a luz tá vencendo a escuridão, só que não da forma que te contaram. A luz ela só vence porque a escuridão é o estado natural. A consciência é um clarão breve entre as duas eternidades de nada. O vídeo vai acabar em alguns minutos. Você vai sentir o impulso de clicar em outro, de buscar outra dose de dopamina informacional. Tenta não fazer isso. Fica 5 minutos olhando para a parede. Sente o peso da sua carne, o disparo dos seus neurônios. Perceba que você não é o motorista. Você é o passageiro. E o carro ele tá indo pro precipício desde o dia que você nasceu. Eu particularmente gosto de pensar que cada dia é uma pequena vida. Só que o problema é que o nosso cérebro ele insiste em carregar o cadáver de todas as nossas vidas passadas nas costas. Cientificamente, isso se chama consolidação de memória emocional. A nossa amígdala cerebral prioriza memórias de dor, porque lá na savana, lembrar de onde o leão estava era muito mais importante do que lembrar onde a flor era bonita. Na série, o Rust, ele sofre de estresse pós-traumático. Não porque ele é fraco, mas porque ele se recusa a filtrar a realidade através das lentes cor-de-rosa da negação. Você assistindo isso provavelmente sofre da mesma doença. Você rumina, você volta em conversas de 5 anos atrás e pensa no que deveria ter dito. Por que o cérebro faz isso? Pra te consertar? Não. Ele faz isso porque é um mecanismo de simulação de ameaças que perdeu o freio. Eu não podia postar um vídeo sem citar o nosso bigodudo favorito. Nietzsche, ele entra aqui como um antídoto amargo, o amor fati, amar o destino, inclusive a dor. O Rush, ele não tenta esquecer a filha que perdeu, ele usa essa dor como um combustível para destruir as ilusões de quem tenta vender felicidade barata para ele. Se você quer ser dinâmico na vida, para de tentar apagar suas memórias, aprenda a olhar para elas com dados brutos de uma investigação que nunca termina. Você já olhou para as estrelas e sentiu aquele frio na barriga? Não aquele frio de admiração, mas de insignificância. É isso que a filosofia chama de terror cósmico. Howard Lovecraft, esse sujeito bonito aí, ele explorou isso na literatura. E o Rust Cohle, ele personificou isso na TV. A ciência nos diz que o universo está em expansão acelerada e que eventualmente todas as estrelas se apagarão e restará apenas o zero absoluto. Ou seja, morte térmica do universo. E com certeza você deve ter escutado isso na escola e ter, meu Deus do céu, o sol vai explodir e ficado morto de medo, né? Mas na real, a relação disso é que se o destino final de tudo que existe é o nada, por que você tá perdendo o sono por alguém que não curtiu sua foto? Ou porque você não é tão produtivo quanto o cara do LinkedIn? No canal, a gente entende que a insignificância é a maior forma de liberdade. Se nada importa em um nível cósmico, você tá livre para agir sem o peso da missão de vida.
Rust dizia: eu me considero um homem realista, mas em termos filosóficos, eu sou o que chamam de pessimista. Ser pessimista no sentido de Schopenhauer não é ser chorão, é ser corajoso o suficiente para encarar o fato de que a natureza é uma moeda de carne e que nós somos a carne. Quando você aceita isso, o entretenimento muda. Você para de ver filmes para se distrair e começa a ver a vida como uma obra de arte trágica. E tragédias são esteticamente belas. E eu sei que mesmo depois de eu ter te falado tudo isso, você ainda quer mudar. Não quer? Você quer que esse vídeo ele te dê uma chave. Então eu vou te dar a chave. Epigenética e neuroplasticidade dirigida. Você não muda pensando em mudar. Você muda agindo contra a sua vontade. O próprio Schopenhauer dizia que o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Você é escravo dos seus desejos. Para quebrar a corrente, você precisa de um choque no sistema. O Rust ele se isolava, ele vivia em uma austeridade quase monástica. Se você quer consertar seu cérebro, você precisa desmamar a dopamina. Desliga as notificações, fica em silêncio, encara o tédio até que ele se torne insuportável mesmo. E vai ser nesse ponto, que é o ponto de ruptura, que a neuroplasticidade acontece. O cérebro só se reconfigura sob demanda externa. Não existe lição fácil, não existe final feliz. O que existe é a consciência expandida. Você assiste a esse vídeo não para aprender a ser melhor, mas para aprender a ser mais real. E ser real dói. Rush Cole termina a série dizendo que uma vez havia apenas escuridão, e agora parece que a luz está ganhando território. Mas lembre-se, ele diz isso depois de quase morrer. A luz só é visível para quem teve a coragem de caminhar no escuro por tempo suficiente. Sem ilusão.